Em 2023, foi sancionada a Lei de Criação do Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. A data foi celebrada pela primeira vez em 21 de março deste ano. A partir de hoje, você vai conferir uma série de reportagens sobre a cultura e os desafios de religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Norte. O tema do primeiro episódio é intolerância religiosa. Confira agora com Lucas Aguiar. Crimes de intolerância religiosa aumentaram 173% no período de 3 anos no país. É o que revela o segundo relatório sobre intolerância religiosa do Brasil, América Latina e Caribe. Mas afinal, o que é intolerância religiosa? Diz respeito ao credo religioso e à incompreensão de que talvez a fé ela é um ato individual. Para mim, sendo bem sincero, a perspectiva de intolerância religiosa está justamente na ideia de não tolerar o alheio, né, o diferente do seu. Então, é muito dentro daquela perspectiva de que você não é capaz de aceitar as diferenças, né, de ideologia, de pensamento e muito do que o outro crê, né, da crença do outro. Quando você não respeita, né, a ideologia nesse quesito das outras pessoas, simplesmente. É simples de entender, eu acho, né? Quando você desrespeita, né, a crença de outra pessoa. Intolerância religiosa é um conjunto de atitudes ofensivas contra crenças e práticas religiosas, considerado um crime de ódio que fere a liberdade e a dignidade humana. De acordo com o levantamento sobre esse crime no Brasil, quase 3 casos de intolerância foram registrados por dia em 2021. Os dados da pesquisa indicam que as religiões de matriz africana são as mais atingidas pela intolerância. O artigo 208 do Código Penal Brasileiro estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Os povos e comunidades, né, de matriz africana e de terreiro, hoje no estado do Rio Grande do Norte, né, nós consideramos, inclusive, um marco muito importante é a criação da própria Secretaria de Estado, né, das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, né, com um órgão de promoção da igualdade racial que institucionalmente é quem trata e faz a intersetorialidade com as demais políticas que também são destinadas para esse segmento populacional. Né, podemos trazer também uma demanda histórica, que é o mapeamento dessa população para saber quantos são, como vive, quais são as suas principais necessidades, as suas demandas prioritárias, e esse processo está em curso a partir de um termo de cooperação técnica do Governo do Estado, né, através da Sengide, junto à Funciterne. E em 2 de fevereiro de 2023, enquanto estava sendo celebrada a festa Iemanjá aqui na Praia do Meio, que um episódio de intolerância religiosa ficou bastante conhecido aqui em Natal. No dia de celebração a Iemanjá, um morador de uma das casas que fica em frente à estátua estava com o som ligado em um volume muito alto e atrapalhava os cânticos que fazem parte do cortejo. O capitão da Polícia Militar, Gleidson Dantas, que fazia parte da organização do evento, se identificou como policial e solicitou que baixassem o som. Mas o dono da casa se aproximou e aumentou ainda mais, desrespeitando o evento religioso. A polícia foi acionada, mas o agressor atacava os candomblecistas presentes dizendo: "Vocês são filhos do demônio", além de outras palavras de cunho preconceituoso. O caso ele seguiu os trâmites legais, né? Chegou até a questão do judiciário, mas infelizmente a gente, no quesito intolerância religiosa, nós tivemos a triste notícia de que não houve a concretização do ponto de vista judiciário para o crime de intolerância. Aí vemos aí toda uma estrutura para entendimento de como foi que não chegou a isso. Afinal, o objeto do culto, a violação do culto, foi caracterizado na presença de tantas pessoas, mas infelizmente não houve o juízo sobre isso, né? Caracterizar os outros crimes que estavam relacionados com o ato do cidadão, mas com a questão da intolerância religiosa, não. Crimes de intolerância religiosa também se configuram como racismo, tendo em vista que a maioria dos praticantes das religiões de matriz africana são pessoas negras.
Segundo Gleidson, as punições contra a intolerância religiosa precisam ter um olhar especial dos poderes da República e de toda a sociedade. Nas outras palavras que eu tive depois daquele momento, nos outros momentos, eu tive uma gratidão de muita gente pela minha atitude. Mas eu, pessoalmente, no instante em que eu vejo que o objeto do culto não levou à prisão, né, que no outro dia foi até liberado por uma fiança muito pequena, fica aquele sentimento de frustração. Então qualquer um pode fazer, é só pagar uma fiança, né? Onde é que está o momento em que a justiça se coloca e diz assim, nem para isso nós teremos fiança, né? Então fica aquele sentimento de dever cumprido, porque foi feita a prisão, mas fica restando que haja um entendimento de todas as partes, incluindo o Poder Judiciário, para compreender as minúcias da intolerância religiosa, né? Para que a gente não tenha novos episódios se repetindo pelo Rio Grande do Norte. No terceiro episódio da série de reportagens sobre religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Norte, você vai conhecer agora mais sobre a Umbanda. Vai entender que essa religião representa para os seus adeptos e qual a sua influência na sociedade. A reportagem é de Lucas Aguiar. A Umbanda é paz, amor, é o mundo cheio de luz, é força em nossa vida e a grandeza nos conduz. Avante, filho de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá e Porixá e Pababá. Axé. Você provavelmente já deve ter escutado essa expressão. A palavra de origem iorubá significa força de realização e manifestação do poder divino. Para a Umbanda, Axé equivale ao Amém do cristianismo e é uma palavra de afirmação da fé. Primeiramente, a Umbanda é a filosofia, né, de Allan Kardec, aonde abrange todo rito sobre o orixá. Tem a casa de Umbanda que cultua o orixá, dentro do ritual de Umbanda. Tem casa de Umbanda que cultua caboclos, mestre, entidade terrestre, pretos velhos, ciganos, né? Todas as etnias da força oculta, entendeu? E o princípio da Umbanda é paz, é amor, é união, é doutrinação, desobsessão e deveres e afazeres dentro da casa de Umbanda sagrada. Com mais de 100 anos, a Umbanda tem a espiritualidade muito forte em seus princípios, pois sofreu fortes influências do espiritismo. A mediunidade é um ponto central para a religião de Alex de Ogum, responsável pela associação Milê, Axé, Ogunjá, localizada na zona norte de Natal. A gente que é do caminho, seja umbandista, seja candomblessista, seja juremeiros, a gente nunca tem que abaixar a cabeça, a gente tem que mostrar nossa identidade. Quem somos a gente? A gente existe, né? A gente existe. O Brasil está aí, o Brasil é laico, mas a gente passa preconceito. O historiador Eduardo Reis é umbandista e destaca os desafios enfrentados pela religião. Quando eu ingressei na Umbanda, muito mais por uma necessidade de conexão com algo que transcendesse a materialidade e essa relação de me encontrar com algumas questões muito pessoais, eu pouco sabia da história, da trajetória ou até dos fundamentos dessa religião. E aí já é importante destacar que Umbanda é uma religião, né? Ela não é um culto, um credo ou uma seita, mas sim uma religião. E não estou estabelecendo hierarquias, apenas tentando dar nome a uma religião que vem sendo constantemente atacada. Nós podemos ver nas notícias, sobretudo ao longo dos últimos 4 anos, um incentivo que nós tivemos, inclusive ao ataque não apenas à Umbanda, mas às religiões de matriz africana. A Umbanda consiste em 3 conceitos principais: caridade, luz e amor. O significado de Umbanda é a arte de curar e resume a missão dos religiosos: ajudar as pessoas através da ancestralidade e do amor. Eu venho de cidade, eu venho de cidade.
liberdade. Com o poder do Pai Eterno, meu trabalho eu vou vencer. Com o poder do Pai Eterno, meu trabalho eu vou vencer. E após conhecer mais sobre o candomblé e a Umbanda, você vai conferir a reportagem sobre a Jurema Sagrada, religião de matriz africana com grandes influências indígenas. É no episódio de amanhã. Dando continuidade na série de reportagens sobre religiões de matriz africana aqui no estado, chegou a hora de conhecer mais com o repórter Lucas Aguiar sobre uma religião que é típica do território nordestino, a Jurema Sagrada. A jurema é uma árvore típica da Caatinga e do agreste nordestino, que tem sua casca utilizada para a fabricação de uma bebida considerada sagrada e que, segundo a crença popular, concede força, sabedoria e contato com o mundo espiritual. A religião Jurema Sagrada, na realidade, é a nossa primeira religião, né? Porque aqui, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, já encontrou o índio, o indígena com sua pagelança, com seu toré, com suas tradições, com seu Deus Tupã, né? Então, somos uma religião antiga, né, que daí cultuamos a natureza. A Jurema Sagrada é uma religião que ela cultua a semente, a raiz, a casca, a folha, a água, o sol, a lua, cultua a natureza. É a religião Jurema Sagrada de matriz indígena e africana. A Jurema Sagrada tem predominantes aspectos indígenas, mas mescla características do cristianismo e das religiões de África. Sueli Pereira pertence ao terreiro de Jurema Mestre Aroeira, localizado no bairro de Cidade Nova, em Natal. A juremeira destaca a relevância da religião para a sociedade potiguar e menciona a infeliz demonização da Jurema. A questão da demonização do ser humano, porque o ser humano é juremeiro, é catimbozeiro, né? Mas não sabe nem o que significa a palavra catimbó. Catimbó é a boa fumaça. Então, boa fumaça. Então, como é que você pega essa palavra que você não conhece e você usa ela para o mal? Ela não é o mal. Ela não representa o mal. Jurema é vida, Jurema é força. Jurema é uma ciência de encantados que lhe protegem. Entendeu? Não há diferença quando eu falo da minha cabocla, quando eu falo do meu mestre, da minha mestra, ou dos meus padrinhos, que são os mestres e as mestras e os caboclos do meu pai. Eu estou falando da minha proteção ancestral, que no catolicismo se chama de anjo de guarda, né? No espiritismo, no kardecismo, se chama de mentor espiritual. Na Jurema a gente também chama de mentor, mas muito mais como o meu guia protetor, aquele que vai abrir o caminho para que eu consiga ter paz, ter saúde, ter prosperidade, porque a gente tem que ser próspero. A forte predominância dos cultos indígenas na Jurema está ligada principalmente com a história e ancestralidade desses povos no Nordeste. Por aqui, a Jurema se consolidou como religião em constante contato com a diversidade étnico-cultural e com a natureza. E a Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é minha madrinha, Jesus é o meu protetor. A Jurema é um pau sagrado aonde Jesus orou. A Jurema é um pau sagrado aonde Jesus orou. Como você percebeu durante os episódios da série Nas Religiões de Matriz Africana, o sincretismo religioso está bastante presente. Por isso, esse será o assunto do último episódio, que será exibido na próxima segunda-feira. Não vai perder, hein? Na série de reportagens sobre religiões de matriz africana no Rio Grande do Norte, exibida na semana passada, você conheceu mais sobre o candomblé, a Umbanda e a Jurema Sagrada. Hoje, no último episódio, você saberá mais sobre o sincretismo existente nessas religiões. Confira na reportagem de Lucas Aguiar. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.
Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo pensamento, pela prática, pelo culto em público ou em particular. É isso que diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir do momento que o Brasil se tornou republicano, nós temos um Estado laico. Mas é um Estado laico muito entre aspas, né? É só você se levantar, dar uma olhadinha no calendário e ver a quantidade de feriados nacionais que nós temos. E são feriados por serem datas do calendário litúrgico católico. Então, a relação entre os sujeitos que estão no poder e o catolicismo, ela é muito forte. E o catolicismo, ele teve a pretensão de ser a única religião aceita dentro do país, dentro do território que hoje nós chamamos de Brasil, durante quase 400 anos. O sincretismo religioso é um fenômeno que acontece quando elementos de diferentes tradições religiosas se misturam e se transformam em uma única prática ou crença. Você deve ter percebido ao longo da nossa série de reportagens sobre religiões de matriz africana que o sincretismo é muito forte nessas religiões. Isso acontece devido às influências históricas e culturais. A historiadora Juliana Souza explica de que maneira o sincretismo religioso se manifesta nas religiões brasileiras de matriz africana. A gente precisa entender como é que se organizava, como funcionava o tráfico de pessoas. Havia um processo de apresamento, essas pessoas eram aprisionadas, elas eram caçadas, aprisionadas, comercializadas de várias regiões da África e eram trazidas para as regiões portuárias. Então, em um único navio, podiam vir africanos das mais diferentes regiões, que inclusive não compartilhavam nem a língua, falavam línguas diferentes. E nessas diferentes regiões da África, a prática religiosa ela ocorria de maneira diferente, cada região tinha a sua peculiaridade. Então, essa religião que chegou aqui no Brasil, ela já é resultado da inter-relação, da influência mútua entre esses africanos escravizados. As religiões são maneiras de se reconectar com o sobrenatural e consigo mesmo. É o caso do artista Diogo Mãozinha, que após lidar com o episódio de racismo, encontrou na Umbanda um refúgio para se curar por meio da espiritualidade. A Umbanda, ela teve um papel muito doido, tá ligado, na minha vida. Porque através da Umbanda, além de eu ter conseguido um pouco mais de paz, tá ligado, dessa parada de me reconectar, eu também consegui ter eu aprendi mais sobre a consciência racial, tá ligado? Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 14.519, que cria o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, no dia 21 de março. A medida visa viabilizar as manifestações de matriz africana no país. Aqui no Rio Grande do Norte, os povos de terreiro seguem na luta contra a intolerância religiosa e em favor do direito de professar a fé e o amor de suas religiões.